fazemos mutilação nem sacrifício, nós fazemos oferendas. Sacrifício animal religioso é o ritual em que se mata um animal com preceito de uma religião, praticado por muitas religiões como maneira de se agradar a deuses ao mudar o curso da natureza. Sacrifícios de animais surgem em quase todas as culturas, dos hebreus aos gregos e romanos, passando por religiões como Candomblé e Umbanda, que possuem como um dos instrumentos de culto o oferecimento de sangue animal às entidades que cultuam. Porém, a atual legislação brasileira proíbe a prática de qualquer ato lesivo à integridade física do animal, conforme ditames constitucionais e disposições em leis esparsas. Contudo, a Constituição também permite, fundamentalmente, a liberdade de qualquer culto religioso, mantendo uma postura contra a intolerância religiosa através do artigo 5º, que estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Mas o que deve ser defendido? O bem-estar animal ou a permanência dessa prática? No candomblé, esta parte do ritual, denominada de sacrifício, não é propriamente secreta. Porém, não se realiza senão diante de um reduzido número de pessoas, todos fiéis da religião. Uma pessoa especializada no sacrifício, o Ashogun, é quem realiza. O Ashogun não pode deixar o animal sentir dor ou sofrer, porque a oferenda não seria aceita pelo orixá. O objeto do sacrifício, que é sempre um animal, muda conforme o orixá ao qual é oferecido. Ora de um animal de 2 patas, ora de um animal de 4 patas, podendo ser uma galinha, um pombo, um bode, um carneiro. Na realidade, não se trata de um único sacrifício. Sempre que se fizer um sacrifício a qualquer orixá, deve ser feito antes um para Exu, o primeiro a ser servido. Esse sacrifício não é só uma oferenda aos orixás. Todas as partes do animal vão servir de alimento. Nada é jogado fora. O couro do animal é usado para encorar tabaques. O animal inteiro é limpo e cortado em partes. Algumas partes são preparadas para os orixás e o restante é destinado aos demais para alimentação. Na Umbanda, essa prática aproxima-se ao que ocorre no candomblé. Mas e o bem-estar animal? É garantida realmente uma morte sem dor e sem sofrimento nestes rituais? E a respeito pelas normas sanitárias, a fim de se evitar possíveis zoonoses? Segundo a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Nenhum animal será submetido a maus tratos e atos cruéis. Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Nenhum animal deve ser criado para servir de alimentação, ser nutrido, alojado, transportado e abatido quando para isso tenha que se passar por ansiedade ou dor. Neste caso, garantindo-se que todos os aspectos referentes a uma boa ou satisfatória qualidade de vida, que envolve determinados aspectos referentes ao animal, tal como saúde, felicidade, longevidade, o uso de animais em rituais, não teria questionamentos a serem feitos. Ainda assim, o que garante a qualidade de vida destes animais e sua morte rápida e sem dor? Em virtude da proteção animal, projetos de lei são propostos por todo o país, a fim de se proibir o sacrifício de animais em práticas de rituais religiosos. Em Salvador, um projeto de lei do vereador Marcel Moraes quer proibir o sacrifício e ou mutilação de animais na prática de qualquer atividade religiosa, defendendo que na prática do exercício da religiosidade não há necessidade de utilizar animais indefesos. Professor, o que o senhor acha sobre a lei que defende os direitos animais?
Na minha concepção, eu acho que qualquer coisa que esteja relacionada com o bem-estar animal, com direitos dos animais, é bem-vindo, principalmente no nosso mundo de médicos veterinários, zootecnistas e pessoas que trabalham na área. Agora, eu acho que tudo que tem a ver com o bem-estar animal tem que ser baseado em parâmetros fisiológicos, médicos, ou seja, em parâmetros técnicos. Não se pode trabalhar bem-estar animal sem a participação do médico veterinário ou do zootecnista nesse meio. Então, assim, é muito comum a gente ver algumas situações onde os direitos dos animais são muito convocados, digamos assim, por pessoas muitas vezes leigas que têm boa intenção de proteger os animais, mas que não entende que aquele animal tem uma característica de viver em tal ambiente que só um veterinário, um zootecnista, principalmente médicos veterinários, já se falando se a gente está falando de bem-estar, a gente está falando em condições de saúde, e aí só o médico veterinário pode realmente intervir. Eu acho que muitas vezes as pessoas comparam muito o bem-estar do animal com o do ser humano. Né? Então, assim, tem animal que, por exemplo, está acostumado a viver em clima mais quente. Você pega esse animal e leva para dentro de um ar-condicionado. E aí tem gente que vai reclamar porque o outro está num ambiente que está quente, mas é um animal que vive, que ele é adaptado para viver em clima quente. Então, assim, não é o parâmetro humano que vai dizer se aquilo tem bem-estar ou não. Então, assim, eu acho que tudo que tem a ver com bem-estar, até no próprio abate animal, na criação, na produção de proteína animal, de ovos, de leite, sempre tem que se trabalhar com o bem-estar animal, agora dentro dos parâmetros característicos de cada espécie. Para isso, o médico veterinário tem que estar no meio, certo? Então, assim, é importante a gente trabalhar juntos, os médicos veterinários, os zootecnistas, as pessoas que trabalham com essa parte de proteção animal, o Ministério Público, mas tem que haver um diálogo, porque muitas vezes eles trabalham unilateral. O veterinário é muito pouco procurado nessa situação. Ele só é procurado na hora de fazer uma castração gratuita, de fazer aquele trabalho mais gratuito, mas dificilmente ele é consultado na elaboração de leis, na elaboração de projetos, programas de castração. Não, as pessoas simplesmente contam com a mão de obra do médico veterinário, mas nunca consultam na formação do projeto. Por isso a gente vê muito problema aí nessa questão de projetos em relação a animais, de uma forma geral, certo? Então, claro que o bem-estar ele é primordial em qualquer atividade que tenha um animal no meio. Agora, o médico veterinário é primordial para essa atividade. Isso que eu acho. Obrigada. Certo? Pronto? Top de linha. Eu sou Equede Jacilene Nascimento, sou do terreiro Ileaxé e Balugã e diretora da Ardescente, Associação Religiosa de Cooperação entre Terreiros. Hoje o nosso movimento é um movimento contra a lei do vereador Marcel Moraes. É uma lei absurda, preconceituosa, intolerante, onde hoje o povo de terreiro, na Câmara de Vereadores, exige a retirada do projeto. Nós não queremos que esse projeto não vá nem para votação, porque esse projeto é o resultado da ignorância, do total desconhecimento do vereador, a nossa religiosidade. Nós não fazemos sacrifícios abusivos, nem maltratamos animais. Nós temos uma religião, essa nossa ligação com o sagrado, feito pela nossa religião, não é mortandade discriminada de animais, e sim uma oferenda aos nossos orixás. E nós, de forma nenhuma, faríamos isso com um animal que passasse por sofrimento. A pergunta ao vereador é: por que um animal no candomblé sofre mais do que os dos frigoríficos, do que os dos abatedouros, que é feito em larga escala? Por que um animal que nós oferecemos e depois ele serve de alimento para toda a comunidade, que até o couro nós utilizamos nos nossos atabaques? É o retrato da ignorância dele, da ignorância, do despreparo para ser vereador. Porque a cidade necessita de vereadores que se preocupem com seus problemas e não que venham investir contra uma religiosidade. No aspecto prático, é de grande importância alertar-se para a manipulação desses animais e possíveis casos de zoonoses. São exemplos a leptospirose no contato com cães, suínos e pequenos ruminantes. No caso das aves, ter atenção para a bulba aviária, clamidiose e Newcastle. Contudo, não é de conhecimento que as normas sanitárias e o uso de EPIs sejam devidamente aplicados nos rituais religiosos.
No âmbito estatístico, entrevistamos 50 pessoas do município de Salvador, de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais, a fim de sabermos a sua opinião a respeito do tema. Confira os resultados. A primeira pergunta foi: você concorda com o sacrifício animal em tradições religiosas? 80% dos entrevistados disseram que não e 20% disseram que sim. A segunda pergunta foi: você já presenciou ou praticou ato do sacrifício animal? 74% dos entrevistados disseram que não. 26% disseram que sim, já praticaram ou presenciaram o sacrifício animal. A terceira pergunta foi: como você imagina que seja o ato do sacrifício animal? As opções foram: com auxílio do médico veterinário, manual, utilizando as armas brancas, mecânica, utilizando pistola de ar comprimido ou choque elétrico, utilizando animais mortos, a carcaça de animais mortos ou outros. A maioria dos entrevistados escolheram de forma manual, utilizando armas brancas, 78%. Depois vem 8% de outros, 8% com auxílio do médico veterinário, 6% escolheram mecânica, pistola de ar comprimido. A quinta pergunta foi: você acha que deveria se tornar ilegal por lei o sacrifício animal religioso? A maioria dos entrevistados disse não, equivalente a 83%. E os que disseram sim, equivalem a 17%. A pergunta foi: de quais dessas classes econômicas você acha que os praticantes do sacrifício animal representam? 56% dos entrevistados afirmaram que os praticantes do sacrifício animal são da classe baixa. Os 40% dos entrevistados disseram que os praticantes eram de classe média e 4% disseram que eram de classe alta. A sétima pergunta foi: você conhece alguém que pratica o sacrifício animal religioso? A maioria dos entrevistados disse não, equivalente a 68%, e o restante, equivalente a 32%, disse que sim. A oitava pergunta foi: você participaria de um sacrifício animal religioso? A grande maioria dos entrevistados disse não, equivalente a 88%. A minoria disse sim, equivalente a 12%. A nona pergunta foi: você consumiria a carne de um animal sacrificado? A grande maioria, novamente, disse não, equivalente a 70%. E a minoria disse sim, equivalente a 30%. A décima pergunta é referente aos animais mais utilizados em sacrifícios religiosos. Em primeiro colocado, vem as aves. Em segundo colocado, vem os gatos. Em terceiro colocado, os caprinos. Em quarto colocado, os cães. Após todas as pesquisas e todos os relatos e pesquisas de opinião, é percebível a necessidade de aprofundar no tema antes de tomar posições e declará-las frente à sociedade. A religiosidade não pode ser desmerecida, contudo, deve-se ter a preocupação com o bem-estar animal, onde o papel do médico veterinário é fundamental.